A Marvel e suas animações do final dos anos 60. É, galera, este é o papo de hoje. Vem comigo, depois da vinheta. Fala, rapaziada, este é o canal do Geeksauro, um canal que tem, por missão, o resgate da memória afetiva da nossa infância, com um pé no presente e um olhar para o futuro. Meet the sulky, over bulky, kinda hulky superhero. A two-fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Superpowered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. A humdinging, real swinging, shield clinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Muito antes da Marvel ser o sucesso que é nas telas grandes, ela tentou de muitas maneiras levar os seus personagens em forma de pessoas de carne e osso para... Mas essa história de inclusão nas demais mídias se iniciaram lá no final dos anos 60 com as suas animações. Se éramos um sucesso nos quadrinhos, vamos tentar a telinha. E dessa maneira, Capitão América, o Príncipe Submarino, o Poderoso Thor e o Incrível Hulk, seguido de Os Quatro Fantásticos, pois era assim que eles eram chamados pela Hanna-Barbera, e o Homem-Aranha, abrilhantaram as telas daquela garotada do final dos anos 60. No meio Hulk mirou. Esse monstro é incompreendido, grosso, massa. Não tá por ser querido. A força vive o Hulk. E essa pegada era um tanto diferente, porque você tinha o quadro do gibi, onde muitas vezes era só a boca que mexia, quando muito a boca mexia, e aquela ação, né? Se era um soco, um chute, entrava a onomatopeia, muito utilizado no seriado do Batman, diga-se de passagem, de 66, e trilha sonora, então você não, era eletrizante o negócio, você não parava para pensar muito. Hoje você pode até debochar disso daí, porque a animação tá em outro patamar, mas estamos falando de algo feito nos anos 60, onde a criatividade fervilhava, e dessa maneira era bacana ver, assistir essa animação desanimada, digamos assim. Tony Stark, gira a onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro. Ele é atômico, genial, dura armadura, homem de ferro, é lenha pura, homem de ferro. Uma curiosidade, esses personagens, com exceção do Homem-Aranha e dos Quatro Fantásticos, por quê? O Quatro Fantásticos foi feito pela Hanna-Barbera. E então era uma outra pegada. Também tinha uma boa trilha sonora e tudo mais, mas era a pegada Hanna-Barbera. E o Homem-Aranha tinha uma outra característica. Ele já era mais dinâmico, já foi uma outra ousadia. Também o custo era alto. Eis porque os anteriores eram baseados no próprio quadrinho. Ficava mais barato fazer dessa maneira. Já o Homem-Aranha já teve um orçamento um tanto que generoso. Então ele tem mais, apesar de ter muitos quadros repetidos, por exemplo, quando ele está escalando uma parede ou está soltando a teia dele, os quadros são repetidos, mas há uma dinâmica nas histórias maior do que a tentativa anterior. Mas a tentativa anterior traz uma coisa muito boa, porque para quem não pôde ler na sua época e muito menos depois, você pode ver como era o traço de Jack Kirby. Jack Kirby é subestimado entre os fãs, muitos fãs, porque Stan Lee, apesar de ter as ideias, quem dava vida a essas ideias era esse cara.
esse cara que ajudava a melhorar ainda mais as ideias de Stan Lee. E ali você pode apreciar nessa animação o traço dele. Na verdade, é o desenho dele. Ele é o cara que começou o universo Marvel nos quadrinhos, podemos dizer assim, que acaba definindo muitos personagens e sendo o norte para tantos outros desenhistas e talvez até roteiristas. Ainda acho graça de assistir esses desenhos, por causa do fator saudosismo ou por causa do fator nostalgia. Eu me divirto vendo essas animações. E aqui no Brasil a gente teve um a mais nessas animações. Todas essas aberturas, estou me referindo ainda aos desanimados, tá, galera? Porque o do Homem-Aranha já tem a canção tema tão conhecida, já faz parte da nossa cultura. Tanto que nesses últimos filmes da Marvel, com esse novo ator aí, o Tom Holland, sempre que possível inclui-se a música, até nos trailers, até no trailer desse próximo filme, que tá por estrear, você ouve a canção tema do Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí vem o Homem-Aranha, com uma teia infernal, em combate contra o mal. Ele é dark, é de norte, é ativo e radioativo, tem balanço, é um avanço, é pra frente, diferente, vem, ele é o Homem-Aranha. Na calada da noite, sempre alegre ele está, na chuvinha fatal, sua aranha chegou. Homem-Aranha, Homem-Aranha, sempre alegre, Homem-Aranha, traga cura, tenha vida, aventura, ele quer fazer, vida com muita ação, chega da confusão, ele é o Aranha. Os Quatro Fantásticos, eles têm uma trilha eletrizante de abertura da animação e aquelas musiquinhas padrão Hanna-Barbera, mas é bom para se ouvir, ajuda a dar a dinâmica devida ao desenho. Mas tudo bem, eles vieram no original, o Homem-Aranha era cantado em inglês e o quarteto era só música tocada, só música instrumental, não tinha vocalização. Mas esses outros anteriores, ou melhor, os desanimados, eles eram cantados. Eles tinham um coral, coisa desse tipo. E aqui no Brasil, o que melhorou ainda mais? Temos as músicas em português. E é difícil alguém não ter escutado essas canções. Porque elas chegam a ser até melhores do que a original. Por exemplo, se você pega a do Incrível Hulk, ela é de uma maneira mais cadenciada, mais tranquila. E você pega a nossa versão em português, ela traz, no meu ponto de vista, muito mais sentimento naquilo que está sendo dito. Lembrando que, lógico, tem muitos erros de português ali, porque você está adaptando. E uma adaptação sem entender o produto. Dizer que o Hulk é grossa massa, luta por ser querido, na fossa vive o Hulk. Bom, é o entendimento da galera. Estraga a obra toda? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu mesmo já estive em situação, com uma roda de amigos, e a galera estava ali conversando de um outro assunto, e de repente um começou a bater a caneca na mesa e numa versão meio que viking, que eu posso dizer assim, o cara começou a puxar a música do Poderoso Thor. Onde o arco-íris é ponte, onde vivem os imortais, o trovão é teu guarda-voz, o paraíso num outro ritmo, numa outra intenção, mas era a música do Poderoso Thor. Quem iria esperar? E não só isso. Não bastando ele cantar, aí eu também já entrei na brincadeira,
os outros que estavam na mesa, imediatamente já o imaginário foi ativo e começaram também a cantar a música do Poderoso Thor. E é dessa maneira que os finais de semana, ou sábados de manhã, ou depois dos anos 70, dentro dos programas da vida de infantis, como por exemplo o Capitão Asa ou o Capitão Furacão, nós podíamos ver então essa animação. Lógico, está datada hoje? Tá muito datada. Ficou lá pro passado. Não dá para competir o passado com o presente. Mas é só para vocês entenderem então que antes da Marvel ser o que é nas telas grandes, o sucesso que é, ela tentou de muitas maneiras levar os seus personagens, mas o sucesso só veio em 2008 com o Homem de Ferro. Ok, galera? O sucesso tremendo e explosivo veio em 2008. Mas não podemos esquecer o passado. Que lá no final dos anos 60, através das suas animações, e olha, aí o Homem-Aranha ainda volta em outras animações. Final dos anos 70 até 80, o Homem-Aranha tem um desenho solo dele, depois o Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Avançamos nos anos 80, depois chegamos aos anos 90, aí temos X-Men, o Homem-Aranha volta novamente em 94, numa nova animação. E, enfim, Vingadores teve animação, os novos Vingadores, enfim. A Marvel continuou tentando até alcançar o seu sucesso, através dos seus filmes de 2008 em diante. Mas então, não vamos esquecer que tudo começa lá em 1966. Capitão América é um grande lutador, enquanto o inimigo é sempre um vencedor. É o homem forte, enfrenta o mal com coragem a toda onde for. O Capitão América é um grande vencedor. Eu percebo que hoje a galera não lê tanto quadrinho quanto lia naquela época. Eram mais sedentos pelas novidades. Eu falo mais o leitor brasileiro, né? O leitor brasileiro que demorava muito tempo para as coisas chegarem. Tanto que não tivemos de imediato acesso a essas histórias, mas nós tínhamos o Capitão Asa para trazer essas animações para a gente, para podermos assistir, curtir, aprender a cantar. Ok, galera? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e bora ser feliz com a gente. Ok, galera? Então, te espero no próximo vídeo e fui! Walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, go forever greater, we can show you how to. When will you be there? You belong, you belong, you belong, you belong to the Merry Marvel Marching Society. March along, march along, march along to the song of the Merry Marvel Marching Society. If you're proud, if